E aí, Pega Devs, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade ao nosso aprendizado. No vídeo anterior, aprendemos como criar data types, a importância dos data types para o processamento do case, para armazenar informações. E hoje a gente vai aprender mais sobre data types com relação ao DevStudio e vamos aprender herança de classes, vamos aprender o que são classes, vamos aprender também o que são rules, rule types. Então, hoje o nosso foco vai ser o DevStudio. Vamos começar a entrar no DevStudio de uma vez por todas. Então, vamos lá. A gente vem aqui no canto superior esquerdo e clica em DevStudio. Então, nesse momento a gente vai começar a entender o que são, primeiramente, o que são rules, né? Rules, basicamente, são as regras do Pega. Imagine a seguinte situação: a gente quer fazer uma receita de bolo. E para fazer essa receita de bolo, para chegar no bolo, a gente vai precisar de ingredientes, a gente vai precisar de ferramentas. E aí, da mesma maneira que eu preciso de ovos, preciso do trigo, preciso de uma colher ou do próprio forno, o Pega também precisa de ferramentas, precisa de ingredientes para que o case type seja finalizado, para que o case type seja processado da maneira que o cliente espera. E é aí que surgem as rules. As rules basicamente são as regras. São as regras que compõem a aplicação. As regras que fazem o case type ser processado e atingir o seu objetivo. Mas aí, como é que eu faço para criar essas rules? Existem várias maneiras de criá-las. Só adiantando, algumas dessas rules já foram até criadas no momento que a gente criou o nosso case type lá no App Studio. Então eu vou mostrar aqui quais foram as rules que foram criadas. A gente vem aqui nessa estrutura aqui à esquerda, que é a estrutura de classes do Pega, né? Da aplicação que a gente criou. Eu vou explicar logo mais como funciona essa estrutura. Eu vou expandir aqui. Dentro dessa expansão a gente tem essas opções aqui. E a rule que a gente criou foi a rule de process, foi a rule de processo. Então, obviamente, ela está aqui em process. A gente expande. E quando a gente cria um processo lá no App Studio, são criados flows no DevStudio. E é isso que a gente vai ver agora aqui. Esses flows é um tipo de rule, ou seja, um rule type. Existem diversos outros tipos de rules ou ferramentas. Nesse caso, o processo é uma das ferramentas que a gente usa para poder criar o case, né? Então aqui vocês podem ver que a gente tem aqui 6 processos. Eu vou abrir um deles, por exemplo, esse Reporting Flow. E isso aqui é uma rule, uma regra. Vocês já devem ter visto anteriormente isso aqui. Existem outros tipos de rules também que a gente vai ver ao longo do nosso curso. Então, como é que a gente faz para criar uma regra do zero? Existem diversas maneiras, como eu falei. Mas uma das maneiras é através do menu de criação aqui em cima. A gente vem aqui em Create. E aqui tem diversas opções. Tem uma porrada de opções aqui para a gente criar. Isso depende muito do que a gente quer criar no momento. Então, por exemplo, se eu quero criar um novo processo para o nosso case type, eu venho aqui em Process, desço um pouco mais e venho aqui em Flow. Ao clicar em Flow, a gente vai estar criando uma rule do tipo Flow. Então eu posso dar um nome aqui, por exemplo, Flow Test. No momento que eu faço isso, a gente tem o identificador da regra, aqui Flow Test. E muito importante, a gente precisa saber em que classe vai ficar essa regra. E é para isso que a gente tem esse campo aqui, Apply to, que a gente diz qual a classe que essa regra vai ficar. Digamos que essa regra fique na classe Reporting. Então a gente coloca a seta para baixo aqui e vai ficar na classe Repo Reporting Work Reporting, que é a nossa classe do nosso case type que nós criamos. É a classe mais interna, digamos assim, a classe filha. É importante a gente saber que as rules elas têm um identificador e a classe ao qual ela pertence. E é dessa maneira que o Pega consegue identificar
qual regra ele vai rodar, qual regra ele vai executar no momento que o usuário está lá processando o case. Vamos agora entender um pouco mais sobre a estrutura de classes do Pega. Como eu falei anteriormente, o Pega ele é feito de classes e basicamente existem três tipos de classes que a gente precisa aprender aqui, que são as classes Work, temos também as classes Data e as classes Int. Primeiramente, falando sobre as classes Work. As classes Work basicamente são as classes utilizadas para o processamento do case type em si. Então, por exemplo, aqui à esquerda vocês já estão vendo dois exemplos de classes que são Work. São classes que estão na estrutura Work, que são utilizadas para processamento do case type. Então, no nosso caso, como nós temos o case type reporting, que é esse cara aqui, isso significa que ele é da estrutura Work. Porém, existem também, como eu falei, as classes Data e Int. Mas onde é que elas estão? E é aí que entra a relação que eu falei anteriormente, né, dos data types com as classes Data. Se a gente vier aqui nessa estrutura de classes do Pega, a gente pode descobrir aqui as classes datas que foram criadas anteriormente. Como, por exemplo, data address, que é o endereço. Vocês veem que o Pega já dá aqui o resultado para a gente, bem de maneira fácil. Então a gente clica aqui e a gente consegue ver que essa classe data é justamente a mesma classe que a gente criou lá no App Studio, a classe do endereço. Então, o que é importante a gente aprender aqui? Que as classes data, elas servem para guardar informações a respeito dos objetos de dados. Elas ajudam no processamento do case com relação aos dados. Não menos importante, existem também as classes int, que são as classes, como o prefixo mostra, né, são classes importantes para integração com outros sistemas. Então, a gente consegue ver aqui, se a gente apagar e colocar int, a gente vai ver que o Pega já cria automaticamente essa classe reporting int. Resumindo, tudo isso é importante para que a aplicação funcione corretamente. Então, por exemplo, se a gente quer processar um case type, nós precisamos da classe work para fazer esse processamento, para colocar as telas que vão ser exibidas para o usuário, para colocar outras informações necessárias. Vamos precisar também das classes datas para armazenar os dados dos objetos. E, eventualmente, também podemos precisar das classes int, que vão ter regras de integração com outros sistemas. Vamos precisar usar as classes int para usar APIs REST, APIs SOAP e tudo mais. De maneira bem resumida, as classes são fundamentais para o processamento de um case type. Agora, a gente vai aprender um pouco mais como funciona a herança de classes. No caso da nossa aplicação, eu fiz um desenho aqui de como está feita a herança dessas classes. Aqui a gente tem a classe mãe, que nós chamamos aqui de repo. Essa classe aqui é a classe, digamos, a classe pai ou classe mãe, né? A primeira classe. Após isso, temos a classe repo reporting, que é uma derivada da classe mãe repo. Temos aqui abaixo a repo reporting work, que é justamente essa classe daqui que a gente vê na estrutura. E por último, temos a classe reporting, que é essa classe aqui enorme, chamada repo reporting work reporting. Então, se vocês perceberem bem, há uma grande semelhança entre essas classes. E qual é essa semelhança? É justamente aí o prefixo delas. Então, por exemplo, se vocês verem aqui no começo, a repo, ela é a classe pai, e abaixo dela já tem o seu prefixo aqui, na classe filha, repo reporting. Na classe abaixo dela também tem o repo reporting work, e assim por diante. E o que isso significa na herança de classes?
Isso significa que existem dois tipos de herança, a herança padrão e a herança direta. A herança padrão, como eu já mostrei aqui, ela é feita através do prefixo da classe. Então, se eu tenho classes com um prefixo que vem de uma classe anterior, eu consigo reutilizar regras dessa classe. Ou seja, se eu criar uma classe, se eu criar uma regra nessa classe daqui, essa classe aqui, que é a classe filha, ela também vai conseguir enxergar essa regra. Ela também vai conseguir utilizar essa regra justamente por ser uma herança padrão, por ser uma herança no qual eu utilizo o prefixo delas para poder enxergar as regras. Também existe outro tipo de herança, que é a herança direta. Nesse tipo de herança, a gente coloca explicitamente qual a classe que a gente quer herdar. Então, se eu tenho a classe repo e ela herda diretamente da classe work, isso significa que eu estou dizendo ao Pega para que as regras que estão aqui na work sejam diretamente herdadas para essa classe repo. Uma maneira da gente conseguir ver a herança das classes é clicando com o botão direito em cima da classe e após isso clicando na opção Inheritance, que significa herança. Essa opção aqui, Inheritance. No momento que a gente clica nela, a gente consegue ver como é a herança, a estrutura de herança dessas classes. Então a gente vê aqui a classe Reporting Work Reporting, ela herda de duas maneiras, de herança direta e padrão. Então, a primeira classe após a Reporting é a Reporting Work, que ela possui herança padrão. A Repo Reporting, que também é herança padrão. Agora vem a Repo, que possui uma herança direta, e assim por diante. E é importante a gente saber também que o Pega possui a Base Class. Essa Base Class é a classe mãe de todas as outras classes do Pega. É a classe que possui todas as ferramentas do Pega, que possui diversas propriedades, e ela também é a base, ela é muito utilizada. Então, basicamente é importante a gente entender isso. O Pega ele é feito de classes. Dentro das classes a gente tem regras. Essas regras elas são reutilizáveis, elas podem ser reutilizáveis e elas são muito importantes para o processamento do case. Elas podem estar nas classes data, nas classes work ou nas classes int. Outra coisa muito importante da gente aprender é que as regras elas estão dentro de rule sets. Rule sets basicamente são pacotes de regras. São pacotes que guardam as regras. Então, no momento que a gente cria uma aplicação, a gente consegue ver quais são os pacotes nos quais essas regras estão. Então, se a gente vier aqui em Definition, quando a gente cria a aplicação, são criadas 4 rule sets. Essas duas últimas rule sets aqui, elas são as rule sets base, né? Não são específicas da aplicação Reporting que a gente criou. Elas podem ser utilizadas para outras aplicações também, porém, essas duas primeiras aqui são específicas da aplicação. Então, se a gente abrir aqui no alvo, a Reporting, a gente consegue ver todas as regras que foram criadas até agora. E, curiosamente, todas essas regras criadas, a gente criou pelo App Studio, no momento que a gente estava fazendo toda aquela nossa criação lá, usando o App Studio. Vocês veem aqui, ó, que tem as propriedades que a gente criou de algumas classes, né? E são justamente todas as criações que a gente fez. De modo resumido, é muito interessante a gente entender como funciona essa estrutura de classes e dentro dessa estrutura a gente vai ter diversos tipos de regras que nós vamos desvendar cada um desses tipos no momento que nós formos criar a aplicação. A gente vai criar sections, a gente vai criar validações, vamos criar também mudanças em processos,
vamos criar diversos tipos de regras e aí a gente vai fixar melhor esses conceitos.